Oi gente, tudo bem? Aqui é a Bárbara e pra eu estar com um ventilador na cara e um vestido sem mangas é porque realmente tá um calor assim, do tipo quero morrer. Desculpa de novo pelo barulho, espero que vocês não se importem. Bem, hoje o vídeo vai ser sobre os livros e filmes que eu andei lendo e vendo nesse último mês, dezembro, começo de janeiro e tal, então nesse período de férias. Então vamos lá, vou começar já pelo livro que eu li faz mais tempo. Não sei ainda se eu pronuncio o nome corretamente dele, mas eu falo Milan Kundera. E eu li por causa aqui de novo, gosto muito do A Insustentável Leveza do Ser. Então eu comprei Risíveis Amores, que são 7 histórias de amor extremamente originais. E realmente, concordo com o título, são 7 histórias de amor extremamente originais. Não tem como falar muito, né, desse livro porque são histórias isoladas. Mas o que eu percebi é que elas têm algo de comum nesse aspecto mais do amor ser algo sem regras e lógico. Os contos são tão imprevisíveis que uma hora fica previsível, dá pra entender? E são aqueles contos que acabam meio sem um desfecho formado, aquela coisa que fica meio em aberto, porque a história, no geral, os contos, eles começam meio do nada, né? Mas foi um livro que eu gostei, não amei de paixão. Na real, eu tava um pouco cansada de conto. Eu falo isso, mas o outro livro que eu li depois desse foi um livro de contos, né? Vai entender. Mas é que esse livro aqui chama Brief Interviews with Heidi Osman, do David Foster Wallace, que foi o cara que escreveu Infinite Jest, A Graça Infinita, que é um livro tipo 1000 páginas, ele é enorme. Eu queria ler esse livro, mas eu não ia arriscar, né? Tipo, como primeira leitura, eu escolhi esse livro que é menor. E quando eu vi esse livro, eu pensava que eram só breves entrevistas com homens repugnantes e hediondos. Então eu pensei que eram só essas entrevistas, porque aqui fala atrás que é uma sequência de entrevistas imaginárias com homens que focam nas suas relacionamentos com mulheres. Então eu pensava que era mais isso, mas aí eu me deparei com essas entrevistas imaginárias intercaladas com contos. E eu fiquei com uma relação de amor e ódio com esse livro, porque os contos que são bons são, tipo, realmente bons. De novo, é o tipo de coisa mais focada, como tava falando aqui atrás, em relações com mulheres. E são coisas assim, tipo, meio mais sexuais também, né? Bárbara só lê putaria, né? Meu Deus do céu. Mas eu não sabia dessa vez, te juro. Mas é o tipo de coisa assim meio perturbadora também. E todos os contos também tem esse quê de mistério, né? Aquele mistério que fica no ar quando o conto encerra ainda. Em compensação, tem outros contos, gente, que tipo... Meu Deus, vontade de morrer. O David Foster Wallace, ele consegue usar um vocabulário muito diferente de conto pra conto. Alguns contos têm uma linguagem super fácil. Outros, porém, ele começa a usar, tipo, uns adjetivos muito loucos, um monte de sigla, umas notas de rodapé, gente, que dá, tipo, mais da metade da folha. Eu acho que isso quebra muito a leitura. Bem difícil de entender, porque ele usa, não é questão nem de vocabulário, mas é questão de ele usar muita sigla, sabe? Esse tipo de coisa que, às vezes, tá na cultura americana. Então, esse livro eu recomendo pra quem tem inglês avançado. E aquela coisa, né, minha opinião, né, os contos que não são tão bons, às vezes vocês vão gostar, mas é que realmente não gosto, é coisa muito, tipo, sei lá, eu senti um pouco de pretensão no modo como ele escrevia, e no fim das contas ele não falava muita coisa nesses contos, em específico. Eu achei as entrevistas com esses homens imaginários a melhor parte do livro. É o tipo de coisa também que me deixa muito intrigada, porque o título ele fala que são breves entrevistas com homens repugnantes, hediondos. Então, eu meio que fiquei na dúvida se era a opinião do David Foster Wallace mesmo, porque às vezes parecia, ou se era uma crítica ao pensamento que esses homens faziam. Eu vou dar um exemplo, né? Que acho que foi a entrevista que mais me marcou aqui. Mas tem esse homem que ele começa a falar de estupro. E ele começa a defender a tese dele de que o estupro poderia trazer alguma coisa boa à mulher que foi violentada. E ele usa argumentos tão fortes, ele é tão bem articulado nessa entrevista que você chega a considerar, tipo assim, o que ele tá falando. Aí eu acabei de ler essa entrevista, eu comecei a considerar o que ele tava falando e, tipo, parei, Bárbara, não, tá errado isso, não, ele realmente conseguiu te convencer, sabe, de tanto argumento que ele fala, mas não, depois que você acaba de ler e a entrevista pesa em você vê que é um absurdo o que ele tava falando. Mas o que eu quero dizer é que esses homens, eles não são tão
tão horríveis ao primeiro olhar. E então não é aquela coisa que tipo você vê que o cara é mau caráter logo de início. Então eu achei isso bem, né, tipo, bem louco. Eu recomendo pra maiores de 18 anos, porque tem umas coisas pesadas, né? Que tipo, não fico mais chocada porque, não sei, poucos livros me chocam hoje em dia. O próximo livro que tem pra falar foi o melhor daqui, que é Asfalto Selvagem, Engraçadinha, Seus Pecados, Seus Amores, que é do Nelson Rodrigues. E, meu Deus, assim, outro livro que eu não sabia nada do que estava por vir, me surpreende muito. A gente tem essa personagem que é engraçadinha. Pra começar, né, que nome é esse? Parece tipo o personagem da novela da Globo. Mas realmente, tipo, esse livro é quase uma novela da Globo, só que realmente boa. E com incesto, né? Que acho que a Globo nunca ia colocar incesto na novela deles. Mas enfim. Sim, gente, esse livro tem incesto, tem suicídio, tem homicídio, tem traição. Esse tipo de coisa que vocês vão se deparar. Essa personagem principal, engraçadinha, o livro é dividido em duas partes. A primeira, ela tinha 12 a 18 anos e a segunda parte ela já tem mais de 30. Logo no começo vocês vão ver que o pai se suicidou e você não entende porquê, você vai entender ao decorrer do livro. E o pai dela era um deputado bem conservador, bem influente. A engraçadinha era o tipo de menina bem moderna pra época em que ela vivia, década de 60 mais ou menos. Ela era bem ousada. É o tipo de menina que ela atrai olhares de todo mundo. Mulheres, homens, primos. Enfim, eu falei que tinha incesto, né? Mas enfim, gente, tem um acontecimento aqui no meio não. Mais ou menos no começo do livro, que foi tipo o motivo do pai ter se matado, que muda todo o rumo do livro. E tanto que na segunda parte ela tá em outro estado, ela tá casada, enfim, não vou contar muito. É muito difícil falar da história, porque em cada capítulo, cada fim de capítulo, que a propósito, os capítulos são muito curtos, são tipo 5 folhas um capítulo, cada fim de capítulo é uma nova descoberta, é uma nova revelação. Tipo de coisa que você fica tipo, não acredito o que está acontecendo. E nossa, é realmente aquele livro que me deixou surpresa, assim. São reviravoltas e reviravoltas. Mas o que eu posso dizer é que a escrita do Nelson é bem legal, assim. A história se passa nos anos 60. Então ele usa uns vocabulários tipo batata, gazeta, né? Gazeta é tipo fofoca. Então é bem legal, meio que te teletransporta por uma outra época. E outra coisa que eu gostei bastante é que os personagens dele, eles são muito humanos. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. E gente, mentira que tá sem foco isso. Eu tô chorando agora, se tá sem foco. Hoje não é meu dia. Mas eu tava falando do livro. O que eu gostei é que os personagens são humanos, eles, na verdade, eles são mais defeituosos do que virtuosos. Eles têm muito mais defeitos. Se você não gosta das coisas muito polêmicas, não recomendo, porque só por ter incesto, e não é um caso de incesto, sei lá, são no mínimo 3 casos de incesto que tem aqui, então é pesado, né, pra algumas pessoas. Incesto, pra quem não sabe também, é quando tem tipo relação sexual entre parentes, então, né, não é coisa tão leve. Os filmes que eu vi 4 filmes interessantes. O primeiro que eu vi foi Silêncio dos Inocentes. Ai, eu vou ter que desligar esse ar-condicionado. Vou diminuir aqui, que não tá dando. Esse Silêncio dos Inocentes, que é um suspense. É a história dessa mulher que ela precisa descobrir melhor um caso. E pra isso ela precisa da ajuda de um psicopata, um canibal, que é o Hannibal. Então, na real, Silêncio dos Inocentes faz parte de uma sequência, né? Tem outros filmes interligados na mesma história. Tem bastante sangue, matança, esse tipo de coisa, que eu não consigo levar muito a sério. Eu não fico com medo desses filmes que tem sangue, eu só fico com medo desses filmes que tem espírito e exorcismo, né? Então, mas é bem legal, bem interessante a história, quem gosta de suspense. Outro filme que eu vi é It's Kind of a Funny Story, que em português ficou Se Enlouquecer, Não Se Apaixone. Então é a história desse menino de, sei lá, ele é bem novo, ele tá na época de colégio e tal, ele sente muita pressão sobre o futuro, carreira, esse tipo de coisa, e ele acaba tentando se matar algumas vezes, e ele vai para uma clínica de reabilitação de casos psiquiátricos. O desenrolar é meio que esperado, porque ele faz amizades com pessoas que têm problemas muito mais sérios que ele, ele se apaixona, tanto que, né, o título em português dá a entender. Mesmo assim eu achei bem legal. É aquela coisa de lição de vida e tal, meio esperada, mas que eu acho que mesmo assim vale a pena. E também tem uma cena muito marcante, que o pessoal ele começa a tentar cantar no hospital psiquiátrico, aquela coisa de interagir com o grupo e tal, né, aquelas atividades mais recreativas.
E eles começam a cantar Under Pressure, do Queen. E ele meio que se imagina, tipo assim, no palco, todo vestido de rockstar, esse tipo de coisa. Eu achei muito legal essa cena, acho que vou ler o filme inteiro. Gente, terceiro filme, meu Deus do céu, eu preciso falar desse filme. Já vou avisando, é um tipo de filme ruim, pior filme que eu vi na vida. Mas de tão ruim, chega a ser bom, assim. Gente, é muito engraçado. É Sharknado, tem no Netflix. A minha amiga, ela recomendou, ela falou assim, pior filme que eu vi na vida. O que eu fui lá fazer? Fui lá ver, né, óbvio. Porque eu gosto desses filmes trash, efeitos de bosta. Gente, meu Deus do céu. Minha vida foi outra depois que eu assisti Sharknado. Eu ri demais, é melhor que muito filme de comédia. Não tem história, a história é um tornado de tubarões, né? Então Sharknado, sabe? Então tem tubarão voando, não tem lógica nenhuma. Eles atacam, tipo, entram na casa dos outros, no meio da rua. E meu Deus, tipo, os efeitos especiais são os melhores. E o final é tipo, você não consegue acreditar. É um absurdo, gente. Tipo, muito, muito ruim. Mas quem gosta de filme trash, quer rir um pouco, assista. E o último filme, Homens, Mulheres e Filhos. São várias histórias em paralelo, mas foca nesse colégio e cada estudante tem uma relação com a internet. Tipo assim, tem uma menina que ela é anoréxica, então ela fica na internet procurando sites de bulimia e anorexia. E tem esse cara que é viciado em jogos. Tem essa menina que faz meio que tipo um ensaio sensual pra ganhar dinheiro na internet. Não dinheiro, mas popularidade, porque ela quer ser atriz. Enfim, é uma coisa bem atual, sabe? Uma coisa que a gente tá vivendo hoje em dia. Então a relação que, como esses jovens têm com a internet, como os pais também meio que lidam com isso. Então é uma coisa de hoje, é o que a gente tá vivendo. Então eu achei legal também. Nada de tipo filme da minha vida, mas sei lá, pra passar tempo é legal. Então é isso, gente. Espero realmente que tenham gostado das minhas dicas. Ó, resumo da coisa. Leia Asfalto Selvagem e veja Sharknado. Depois me conte o que vocês acharam. Não se esqueçam de clicar no gostei e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e até mais. Under Pressure. Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E também vou sortear Sangue no Inverno.